Nós decidimos copiar as ações da Louise Barsi e ver no que vai dar, ou ver no que deu. E para quem não sabe, a Louise é uma grande investidora, filha do maior investidor pessoa física da Bolsa, Luiz Barsi, um cara que eu admiro há muito tempo já. E a Louise, ela faz trabalho bem legal no Ações Garantem o Futuro. E hoje a gente vai dar uma olhada em como ela investe e em quais são as maiores posições da carteira dela. Será que ela investe igual o Barsi, ou será que ela discorda em alguns pontos? O que tem de parecido, o que tem de diferente? Bom, tudo isso que o Kevin Costa, dos nossos consultores, líderes de time aqui no Clube do Valor, que atende uma base grande de clientes, com dezenas de milhões de reais, vai te explicar a partir de agora e a bola tá contigo. E se você que está assistindo gostar, deixa o dedo no like e deixa aqui teu comentário. Eu já quero começar te explicando como que a Louise Barsi escolhe as ações para a carteira dela. Ou melhor, eu vou deixar ela explicar. Sempre fala muito do BEST. O que é o BEST? É um acrônimo maravilhoso que um aluno nosso sugeriu e a gente apelidou e pegou pra gente, que são os 5 melhores setores para você começar a analisar para uma carteira previdenciária. BEST: bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Perfeito. Repare que todas elas são empresas de serviço, cujos boletos no final do mês você não consegue escapar. Ou seja, a Louise e o próprio Barsi compram empresas desses 5 setores pensando em uma carteira para aposentadoria de longo prazo. E ela mesma diz no final do vídeo que acabou de passar aí para ti, que esses são aqueles setores que você sempre paga o boleto no final do mês. E por que isso é importante? Porque para a família Barsi, esses 5 setores vendem produtos e serviços considerados essenciais para a sociedade e para a economia, e tendem a se manter perenes mesmo em períodos de crise. Mas esse não é o único critério que a Louise usa para selecionar ações. Ela não sai simplesmente comprando elétricas e ações de telecomunicação sem olhar para alguns detalhes antes. Primeiro, ela investe em ações perenes, no método BEST, como eu acabei de explicar. Segundo, se não estão no BEST, ela escolhe empresas que são autossuficientes, como a Klabin, que planta a árvore para fabricar o papel lá na outra ponta. Terceiro, ela investe em empresas nas quais ela confia em quem está liderando a operação. Um exemplo disso é que a Louise já disse que não investe em Vale, porque a considera uma empresa sem um dono, já que são conselhos e comissões que tomam as decisões. E por fim, investe em ações boas pagadoras de dividendos, que para eles são aquelas que pagam 6 ou mais de dividend yield. Só que é claro que a prática é diferente da teoria, e a própria Louise vai te dizer que a carteira ideal dela está longe da realidade, como eu vou te mostrar na sequência. E eu também preciso dizer que nós, do Clube do Valor, seguimos outra estratégia, que na média performou melhor que a carteira da Louise. Espera aí que eu já te mostro. Só que nessa linha, eu quero te chamar a atenção para o seguinte: se até a filha do Barsi passa por contratempos na hora de montar a própria carteira, ela, que é uma investidora profissional, certificada e graduada, eu te pergunto, tu te sente 100% seguro com a tua carteira atual? Sabe exatamente a hora de vender um ativo e a hora de comprar mais do outro? Consegue arranjar tempo para estudar o mercado e investir bem? Se tu respondeu sim com convicção para tudo, maravilha. Mas se ficou na dúvida, eu quero te convidar a agendar uma consultoria de investimentos gratuita. Esse é um serviço completamente sem custos que o Clube do Valor oferece, mas que tem gente pagando centenas de reais por aí. Inclusive, conheço uma pessoa que fez uma consultoria com um youtuber famoso de investimentos e o preço que a pessoa pagou foi 15 mil reais por 2 reuniões. Então, se tu quer aproveitar a oportunidade de conversar com um profissional sobre a tua carteira de investimentos, como fez esse investidor que saiu satisfeito da consultoria, e ele fala atendimento fantástico, linguagem simples, mas demonstrando grande conhecimento, enfim, aponta a câmera do teu celular para o QR Code na tua tela ou clica no primeiro link da descrição. Mas eu sugiro que tu faça isso agora, porque na minha agenda e na dos meus colegas temos apenas 4 vagas restantes para a próxima semana. Mas beleza, entendido como a Louise investe, resta saber como que é a carteira da filha do Barsi e quais ações ela está comprando. Em uma entrevista recente, ela nos disse o seguinte: Hoje estou com muito mais caixa do que eu gostaria, uns 15% de caixa na carteira, e o restante do que está alocado, esses 85% restantes, estão 100% em ações, no Brasil. Divididos respectivamente, também numa alocação que está longe do que eu considero ideal para o meu gosto, né? Eu gosto de manter sempre 80-20, 80% previdenciário, que são as empresas lá boas pagadoras de dividendo, perenidade, enfim, e 20% de oportunidades, que são empresas que talvez estejam passando por um momento mais difícil, um turnaround, ou empresas que ainda vão se tornar grandes pagadoras, têm potencial de se tornarem grandes pagadoras de dividendo no futuro. Gosto de manter 80-20, mas por conta de conjunturas de mercado e oportunidades que a gente viu de aporte agora nesse último ano, eu tô num 60-40, tô um pouco... Eu te comentei agora há pouco
Nem a própria Luizy está 100% satisfeita com a própria carteira. Então, para recapitular, ela nos contou que de 100% do patrimônio de investimento dela, 15% está em caixa e os outros 85% estão alocados em ações brasileiras. Desses 85%, ela acredita que a alocação ideal seria a seguinte: 80% na carteira previdenciária, ou seja, naquelas ações perenes do método BEST, e 20% em ações de oportunidade. Só que na realidade o que está acontecendo com a carteira dela hoje é o seguinte: 60% está na carteira previdenciária e outros 40% na de oportunidade. Entendido isso, vamos destrinchar um pouco mais. Quais ações que estão dentro dessa alocação? Gente, a minha carteira tem muito setor de seguros. Eu diria que hoje o setor que eu mais estou me aprofundando é o setor que eu gosto muito, então BB Seguridade é a primeira da minha carteira. Tem bastante banco, então Banco Santander e Banco do Brasil, somando ali, estão disputando ali o segundo e terceiro lugar. E tem outras duas ações de oportunidade aqui, que são mais, como é que eu vou dizer assim, aquele 20% que eu deixo da carteira para uma empresa que futuramente vai pagar bons dividendos, né? Então tem o Cosan também, que é a quarta maior posição aí da carteira. Só que é claro que ela não tem só essas 4. Olha só. Peste, atualmente eu só não tenho T, né? Então tenho de energia, tenho Auren, tenho Taesa, me lembra o que mais? Nem eu sei. TRPL, isso. Banco, sem dúvida nenhuma, os mais relevantes são o Banco do Brasil e Santander, né? Seguros, BB Seguridade e Caixa, não tem nem o que falar. Então são essas que a gente tá sempre comentando. Legal. Arroz com feijão. Arroz com feijão, né? E mais as voltadas para oportunidade, né? Que são posições mais táticas, enfim. É Cosan, uma posição bem grande. Taurus. Legal. Tem Unipar, tem o Klabin, tem um pouquinho de IRB, tem Eternit. Eu montei aqui uma planilha com essas ações e com outras que eu sei que ela também tem. As que estão em verde, eu sei que ela tem uma proporção maior, então é isso que eu vou considerar. Lembrando que eu não tenho como saber exatamente qual o peso de cada ação na carteira da Luizy. Então o que eu fiz aqui foi dar um peso estimado com base no que ela nos diz nos 2 vídeos. Por isso, eu considerei 12% das ações em BBSE, que ela disse ser a número 1 da carteira, 10% em Santander, 9% em Banco do Brasil e 8% em Cosan, levando em conta a proporção que ela revela. Depois, eu coloquei pesos iguais para cada um deles e considerei a rentabilidade dos últimos 10 anos investidos, levando em conta que a Luizy é uma investidora de longo prazo. Ah, Kevin, mas esses preços com certeza mudaram ao longo dos anos, isso aí não tá certo. Eu sei, só que como eu não tenho acesso à carteira completa dela, o que eu tô fazendo aqui é uma estimativa. E dito isso, eu te pergunto, quanto você acha que isso rende ao final desses 10 anos? Para esse cálculo, eu peguei a valorização dos últimos 10 anos de cada uma das ações, já considerando dividendos, ou seja, não importa aqui o que é valorização da ação, não importa o que é dividendo que está caindo na conta, nesse cálculo já está considerada a rentabilidade total aglomerada dessas ações. E um adendo é que algumas dessas ações aqui tiveram IPO depois de 2014, como é o caso de Caixa Seguridade. Então a rentabilidade que eu considerei é proporcional ao tempo de investimento. Algumas das ações têm boas valorizações, de 100% ou 200% no período. Outras tiveram retornos excelentes, como é o caso da Taurus e da Unipar em 10 anos. Outras ainda ficaram no negativo, como é o caso da IRB e da Eternit. Nesse contexto, dadas as proporções estimadas em carteira, a Luizy viu o seu portfólio render 439% no período de 10 anos. E aí você ouve isso e pensa, caramba, 439% em 10 anos. Baita resultado, vale a pena seguir o método da família Barsi. E realmente esse é um resultado excelente. Resultado esse que teria transformado 100 mil em 438 mil reais. 500 mil em 2 milhões, 5 milhões em 22. Tudo isso em um período de 10 anos. Só que aí eu chego em um ponto que eu preciso te questionar. Quão viável é investir assim? Será que vale a pena seguir a estratégia da Luizy? E para te responder, eu preciso te mostrar uma coisa. A Luizy é uma investidora profissional que vive disso. O trabalho dela é incrível. Mas eu também sei que não é a realidade da grande maioria dos investidores iniciantes. É por isso que, apesar de respeitar muito o método da família Barsi, aqui no Clube do Valor nós investimos de outro jeito, quando o foco são dividendos. Para te resumir uma estratégia toda em poucos segundos, o que nós fazemos é encontrar as ações mais líquidas, com boa lucratividade, que pagam altos dividendos na média dos últimos 3 anos. Além disso, nós excluímos as ações que apresentaram lucro líquido negativo no último trimestre ou lucro negativo nos últimos 12 meses. Fazendo todo esse filtro, nós fazemos a média do dividend yield dos últimos 3 anos de cada ação e entendemos se ela é realmente uma boa pagadora
ou se foi um caso isolado de dividendo alto. Investir assim que foi o que nos fez ganhar do Ibovespa em um teste dos últimos 25 anos. Então, para eu te contar quanto a nossa estratégia rendeu e se rendeu mais ou menos do que a carteira da Luizy, eu quero te convidar a conhecer 7 das 10 melhores pagadoras de dividendos da Bolsa, a carteira de dividendos do Ramiro, do Clube do Valor e da maioria dos clientes que investem conosco. Clicando no segundo link da descrição, você também ganha um e-book que te ensina o passo a passo para seguir a estratégia. Clica aqui embaixo e depois me conta se você tem alguma dessas ações em carteira. Mas beleza, quanto isso rende a mais ou a menos? Um teste bem parecido com o que fizemos com a carteira da Luizy, que leva em conta a rentabilidade dos últimos 10 anos na máquina de dividendos, nos mostrou que os mesmos 100 mil que se transformariam em 438 mil em 10 anos com o método Barsi, teriam se transformado em 577 mil na máquina de dividendos. Agora, indo além, os 300 mil teriam se transformado em 1,7 milhão, 1 milhão teria quase triplicado, 2 milhões teriam se transformado em 11 milhões e por aí vai. Dá uma olhada na diferença da rentabilidade das duas estratégias nessa imagem. Mas por que isso acontece? Não é porque nós somos melhores investidores do que a Luizy, nem porque sabemos prever o futuro melhor do que ela. A verdade é que alcançamos resultados melhores por dois principais motivos. A máquina de dividendos considera a média dos 3 anos de dividendo do mercado todo, e não só determinados setores. Isso significa que várias dessas empresas vão estar descontadas, mas ainda gerando caixa, já que são boas pagadoras. Portanto, na máquina de dividendos acaba acontecendo de entrarem muitas empresas baratas. Na conta final, além dos dividendos altos, o potencial de valorização se torna maior. E segundo, e talvez o mais importante para o investidor comum, que não tem tempo de ficar acompanhando o mercado, a máquina de dividendos é 100% sistematizada, o que significa que todas as nossas decisões são automáticas. Depois do rebalanceamento, se o dividend yield da empresa caiu, ela sai fora para uma melhor entrar. E isso deixa de fora todos os vieses comportamentais que a gente possa ter. Além disso, nos poupa muito tempo, já que a Luizy, antes de escolher como investir, ela costuma visitar a companhia, conhecer os diretores. E eu tenho certeza que tu não tem tempo e às vezes não tem nem possibilidade de fazer isso, né? Mas agora me conta aqui embaixo, tu segue o método BEST ou segue alguma outra estratégia na hora de investir em ações de dividendos? Se você sente que não tem uma estratégia clara e só vai comprando ativos que lê nas manchetes, ou que o teu amigo ou youtuber preferido compra, e a tua carteira fica um acumulado de vários ativos que no fim do dia não tem relação nenhuma um com o outro, não tem uma lógica, um sentido dentro da estrutura de carteira, eu sugiro fortemente que você agende uma consultoria de investimentos gratuita para entender o que tá bom e o que pode melhorar na tua carteira. O link é esse aqui. Eu vou deixar aqui ao lado um vídeo que a gente te conta a verdade sobre investir em Vale. Grande abraço e até mais!